Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite para mim, que estou em Amsterdã. Depois de uma temporada no Brasil, estou de volta à minha casa, ao meu estúdio, onde vocês tantas vezes me acompanharam aqui. E hoje eu falo com o campeão de judô, Roberto Souza. Eu já fiz uma live com ele e agora a gente começa hoje um programa. Um monge, ele estudou para ser monge, muitos anos, viveu na Índia, e é uma pessoa muito sábia, e ele vai falar sobre karma, é o assunto dessa conversa com o Roberto hoje. Ele já deve estar entrando, ele está em Salvador, ele mora em Salvador, e eu o conheci nessa temporada que eu fiquei na Bahia. Então, eu estou esperando a conexão com Roberto Souza, campeão de judô, e um campeão de judô e é um cara cheio de músculos, mas super sereno, super sensível. Vocês vão adorar falar com ele. Vamos ver se ele está por aqui. Não estou vendo ele por aqui, sabe? E aí a gente está esperando. Bom, gente, lockdown em Amsterdã e avant clock, quer dizer, toque de recolher. Todo dia, 9 horas da noite, nada na rua. Ontem eu fiz uma foto, mostrei como é que estava aqui em volta da minha casa, até às 4:30 da manhã. Então, a gente vai ter que continuar fazendo as coisas que a gente estava fazendo ano passado. Eu ainda não sei quando eles vão me vacinar, que aqui também está meio. A gente também não sabe o que está acontecendo, não é só no Brasil. Eu estou em quarentena ainda. Eu acabo a minha quarentena terça-feira. Ai, que bom, sabe? Aí a gente posso convidar uma pessoa de cada vez. Ei, Roberto, estou aqui conversando um Oi. pouquinho com o pessoal que já entrou. Gente, Uhum. Roberto Souza com vocês, nosso campeão de judô, nosso monge, uma pessoa super espiritual, muito querido. Oi, Vanja, um abraço para Vanja, minha amiga que mora na Dinamarca. E a gente começa, nós vamos fazer esse programa o quê? De 15 em 15 dias, Roberto? Eu acho ideal. Nós demoramos mais agora por conta de algumas questões do próprio Dharma da vida, né? O nosso tema atual. A gente pode começar falando isso. Nós demoramos um pouco de fazer por conta do Dharma, que faz parte do karma. Então, olha só, gente, muito obrigado por aceitar o convite de fazer esse programa comigo. Vai ser muito interessante a gente falar sobre esses temas, né? Esses temas Uhum. que afetam a gente, que a gente está todo dia querendo respostas, querendo entender o porquê de muitas coisas, mas será que a gente tem resposta para tudo, Roberto? Então, o propósito maior da nossa vida, eu estava lendo hoje, é assim, qual o objetivo de nossa vida? Isso é a pergunta principal que nós devemos fazer a nós mesmos nesse momento dessa interrogação, que é o Dharma, que é o início do karma. Então, assim, a pergunta, qual é o propósito principal da nossa vida? Se todo mundo fizer um mergulho interior, a pessoa vai pensar, ser feliz, ser feliz. Só que o caminho da felicidade nem é sempre como a gente quer, mas a gente pode fazer com que esse caminho seja de uma maneira, seja de uma maneira em que a gente possa encontrar no caminho da felicidade coisas que possa construir a nossa vida e possa nos tornar felizes. Então, caminhando no karma, a gente inicia no Dharma. E o que é o Dharma? O Dharma é o nascimento. É o nascimento. Quando nós nascemos, a gente se encontra com tudo isso que a gente está vivendo aqui. Aí a gente precisa encontrar uma família. Aí muitas vezes a família
que a gente encontra não tem não tem uma visão como fazer esse menino plantar na vida, ou essa menina plantar na vida, coisas que possam levar à felicidade, que é a samskara. Né? A gente tem o caminho, o início, Dharma. No Dharma, a gente começa a plantar, aí a gente começa a adquirir karma. Então, logo no início. Então, o início da nossa live é perguntar às pessoas, nesse momento da sua vida, qual é o propósito da sua vida ainda? Mas nem sempre a gente sabe, né, Roberto? Às vezes tem mais de um propósito, não é? Se você me perguntar qual é o propósito da minha vida agora, eu não sei. Ainda mais a gente que está, né, nessa transição de pandemia, aqui está tudo fechado, um frio, assim, -1, -2 graus lá fora, e a gente sai de um país tropical igual o nosso, eu saí e entro aqui. Aí, às vezes, eu fico me perguntando, por que eu vim? Por que eu voltei? O que me impeliu a fazer isso? Qual é a razão disso tudo? E nem sempre a gente tem respostas. Você consegue ter respostas? É isso. O que eu fiz agora foi uma provocação. E você entrou na provocação. Porque você sabe muito bem da sua história de vida. Quem sabe da nossa vida é nós mesmos. E quando eu falei isso, com certeza você foi lá, peraí, eu tenho que justificar alguma coisa, porque eu... Como? Tudo é plantação. Nós somos seres da natureza. Nós somos seres que você não pode plantar e querer colher logo. Então a gente precisa ainda tomar uma consciência. Ainda. E quando as coisas começarem a acontecer com a nossa vida, a gente precisa aceitar. Aceitar e agradecer. Tem uma palavra que eu gosto de sempre falar assim: paciente obedecendo. Não entendi. Paciente, o quê? Paciente obedecendo. Paciente obedecendo. Obedecendo a quê? A energia do universo, às suas intuições, obedecendo a quê? Aos seus próprios limites? À vida. Porque é o que eu estou falando. Ó, muitas pessoas falam assim: fulano está paciente. Quando muitas pessoas falam isso, no inconsciente coletivo, pensa assim: paciente é uma pessoa que está enfermo. No Brasil, fala assim: o paciente. Essa palavra é uma palavra que é para a gente refletir. Então, paciente obedecendo. Então, todos nós, durante o nosso processo de vida, devemos entender isso. Porque para as coisas que acontecem na nossa vida, nem sempre as coisas que a gente colhe são boas. Mas é nesse momento que a gente tem que se lembrar, paciente obedecendo. Porque se a pessoa se revoltar, o que ela está passando piora. Ou então ela coloca nela assim, mais problema na vida. Então, a palavra paciente vem assim, paz, ciente. Paz, paz, ciente. Então, para eu encontrar essa ciência, eu tenho que ter paz. Então, quando eu me encontro com o sentido real dessa palavra, paciência, eu começo a entender o meu karma. Bom, a gente costuma. Deixa eu dar um oi para muita gente que está entrando aqui. Ivanilde, um beijo para você. Doroteia, também lá da Grécia. A gente está conversando hoje com o Roberto Souza. Roberto, ele, um beijo para você também. O Roberto, ele estudou para ser monge. É assim que eu posso falar? Estudou para ser monge? Durante um período, Durante o período da vida dele, e minha, ele é campeão de eu fiz todo um judô. treinamento. Então, aqueles músculos todos dele, gente, é só para assustar, porque ele é super sensível. Que nada, eu estou sem músculo. O judô é um esporte que explica isso. O judô significa, o significado da palavra judô é caminho suave, ou seja, não é força.
o judoca, por isso que o judoca como eu, de 62 anos, ainda treina judô, luta, vai para a competição. Quando ele entende o que Jigoro Kano quis dizer. O Jigoro Kano, o criador do judô, ele, falando um pouco do judô para as pessoas conhecerem, Isso. quando ele criou o judô, ele criou uma máxima muito importante, que todos os grandes pensadores educacionais, filósofos, trazem isso. Ele criou. Não existe judô sem o bem-estar mútuo. Bem-estar mútuo. Que está dentro do karma, né? Está dentro do karma. Bem-estar mútuo significa eu não posso fazer judô se não existe o cara para treinar comigo. Então, por isso que a gente tem que cumprimentar quando perde e quando ganha. Porque a pessoa que ganhou tem que respeitar o que perdeu e o que perdeu tem que respeitar o que ganhou. Se não houvesse o mútuo, não tinha o judô. Isso é o A karma. vida da gente também, né? A gente tem que respeitar o próximo, não é? Roberto, vamos entrar no nosso tema. Olha, obrigado por quem entrou. É o seguinte, eu sou budista, né? Você sabe, já falei várias vezes aqui nas minhas conversas, e a gente sempre está estudando karma, né? Mas a gente fala muitas vezes de forma errada, isso é o meu karma. Normalmente por coisas ruins. Eu estou repetindo o meu karma. Esse karma eu não quero mais. Você acha que essas falas, o que você acha dessas falas? Porque eu já ouvi várias vezes, eu falei várias vezes isso também, e sei que não é por aí. Então, eu queria que você explicasse para todo mundo o que é o karma. Tem a ver com as vidas passadas, olha, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que é o que a gente pensa, o que a gente conversa sobre karma. Então, explica para a gente o que é o karma. De que forma a gente sente esse karma? Então, o inconsciente coletivo não entende a história do karma. Entende assim, karma. Todo mundo fala karma. Mas o karma não é isso que a gente pensa. O karma tem um início. Quando nós começamos a live, nós falamos Dharma. O primeiro início do karma é Dharma. Dharma, que é eu tomar posse da minha vida. Mas para isso é necessário que eu tenha condições para tomar essa posse, essa consciência da minha vida. Então, a história do karma, das pessoas todas, do inconsciente coletivo, é uma ideia que as pessoas têm. Eu estou passando por um karma. Só quando está sofrendo. Mas a pessoa passa pelo karma não é só quando sofre. É quando tem coisas boas também. Aí, a história do karma se dá. Primeiro o Dharma, aí, seguido. Aí tem uma palavra que em sânscrito, que essas palavras todas são sânscritas. Dharma, karma. Aí, depois, seguindo o Dharma, vem a Sansara. Sansara. O que é Sansara? Sansara é quando eu começo, depois que eu nasci, a plantar coisas, a fazer coisas. Por isso, é necessário falar com as pessoas que tudo que nós formos fazer, nós vamos receber de volta. Mas aí Esse é é a o lei da início. causa Então, e efeito, não é? mas nesse sentido que eu estou falando, é mais ciência, é mais explicativo. Porque a história do karma vem Dharma, Sansara. Aí depois de Sansara, eu tenho o Sanskara. O que é Sanskara? Sanskara já é eu, nesta vida, nesta própria vida, recebendo as coisas que eu na Sansara fiz. Então, eu não preciso ir para outra vida pagar, que é o chamado karma, o karma é na outra vida. O sanskara é nessa própria vida. Então, o que é a sanskara? Sanskara é o caminho da felicidade. O ideal é tomar consciência, olhar para as pessoas com cuidado com o que eu vou falar. Com cuidado. Os seres humanos estão vivendo nesse momento da vida, com tudo que estamos passando, isso, vivendo sanskara, que é acontecendo as coisas que nós mesmos fizemos. E aí a gente precisa, quando eu falei no instante, aceitar, né? E ter paciente obedecendo. Então, eu preciso, para mudar, para não ir para outra vida, na sanskara,
aceitar e começar a plantar coisas boas, coisas que produzem, cuidar da vida em geral. E isso não é fácil. Isso Mudar não de é fácil. atitude. Não é fácil. Não. Porque as pessoas, para fazer isso, vão ter que deixar algumas coisas que ela tem prazer. E nem sempre as coisas que nos dão prazer são as coisas reais. As coisas que eu preciso não são as coisas que eu quero. A Darlene está falando que está meio confuso. Então, vamos explicar de novo. Por exemplo, a gente costuma falar que é karma, mas não é karma, é samsara. É o que eu estou vivendo agora. Se eu não mudar de atitude, eu sim vou levar esse karma. É isso mesmo? Não, não vai levar para sanskara. Antes do karma tem sanskara. Sansara e sanskara. Olha só, muitas pessoas estão achando que eu estou falando sansara, é sanskara. Não. Dharma, sansara, sanskara, karma. Dharma, sansara, sanskara, karma. Essa é a história. Então, peraí. Então, o que nós estamos vivendo aqui agora é o samsara, Sanskara. sanskara. E Sanskara. karma é o que nós vamos levar para outra vida. Para outra vida, se não aceitarmos e começarmos a plantar o que nós devemos plantar necessário. Aqui, ó, tá falando a Lima, Gisela, Maria, falando que é confuso porque é complexo. Você Isso. acha que é complexo? É complexo, porque as pessoas não estão acostumadas com essa língua, essa linha. As pessoas todas estão ouvindo que as pessoas dos espíritas, as pessoas falam que é só karma. Só karma. Não fala como eu estou falando, explicando. Explicando o caminho da vida. O caminho da vida é: nasci, planto, e vou colher aqui mesmo, e as coisas, ou vou levar para outra vida. Mas aí na outra vida, você não vem, eu não venho como Margot na outra vida. Para quem acredita, viu, gente? Nós estamos falando aqui que a gente acredita. Tem muita gente que não acredita, tem outras crenças, mas a gente está falando um ponto de vista de uma pessoa que estudou o assunto por muitos anos, que foi para os monastérios na Índia. Então, a gente está falando com o Roberto, que estudou profundamente isso. Ó, Mas eu posso aqui está falar perguntando. eu posso falar Qual a diferente. Então, fale. As pessoas não podem só ficar pensando que karma é só outra vida. Karma é uma energia. Karma é uma energia. Karma é uma energia. Não é necessário Margot voltar como Margot. Margot aqui sente. Que é isso que eu estou sentindo? Eu não me lembro de ter feito algo que eu preciso passar por isso. É o que muitas pessoas acontece. Eu não me lembro de ter feito alguma coisa em que eu preciso passar por esse que eu estou passando. É o que as pessoas falam. Isso não significa que está vindo da palavra karma, como outra vida. A outra vida é uma energia. Certo. Uma energia. Agora Que você pode herdar. Que você pode herdar dos seus pais. Dos seus pais. Você pode estar trazendo as coisas dos seus pais que junto com você. Entendeu? Então, a vida é essa energia. Às vezes, você tem um quadro na sua casa, um quadro, e esse quadro está, como disse Einstein, cheio de energias que isso existe. As pessoas podem entender isso, porque isso é pura física. Física alta. A energia está presente em uma coisa que você não imagina que vem da onde, vem de outros momentos, de outras coisas que as pessoas deixaram ali, e você está recebendo. E é necessário as pessoas prestarem atenção a essas coisas. Às vezes, um quadro que está na sua casa está te trazendo karma. Um quadro. E como é que a Olha gente só o que eu vai estou falando. saber disso? Sentimento. Tem que ampliar o sentimento. Se a pessoa ficar assim, feito criancinha a vida inteira,
tem que ampliar. Essa criança que nós temos que ampliar ela para prestar atenção. Prestar atenção onde estamos. Assim, por exemplo, eu falei para você, eu aluguei um apartamento ontem e eu estava vivendo uma Sanskara, porque eu estava procurando um lugar há um tempo. E eu estava, você sabe muito bem, eu estava procurando, eu precisava arrumar e tal. E eu, calma, vai acontecer. E aí encontrei um lugar. Aí ontem eu estava arrumando a casa, fazendo as coisas aqui, e encontrei uma caixa. Uma caixa, e a caixa estava suja dentro, eu falei, vou limpar essa caixa. Eu limpei a caixa e fiquei assim, olhando ela. Quando eu virei ela, aí estava escrito aqui assim. Não, peraí, não estou conseguindo ler. Porque ficou de... não, lê para a gente, porque a gente não consegue ler. Ela está escrito assim, no fundo da caixa, que estava virada, que não era impossível às vezes ver. Podia ter jogado essa caixa fora. Está escrito assim, por que continuar sendo a mesma pessoa se você pode ser ainda melhor? Mistérios. É o que eu estou falando. É energia. Um quadro. Vazia e tinha essa caixinha aí. Tinha essa caixa que estava em cima de um móvel que estava aqui. E ela estava virada assim, eu podia ter jogado ela fora. Aí eu fiquei pensando, caramba, eu vou falar amanhã sobre isso. E isso me veio... Então, a gente precisa tomar consciência das coisas que a gente anda fazendo. A gente anda fazendo. Porque, às vezes, as pessoas estão sofrendo porque querem. Então, a gente tem que estar mais conectado com a gente mesmo, porque muitas vezes a gente olha para alguma coisa na casa da gente ou na vida da gente e está incomodando, aquilo está incomodando, e você está deixando, porque o outro gosta, porque não sei o quê, e aquilo ali está te incomodando. Eu sou muito assim, eu fico chafurdando assim, no terreiro, como eu digo, que eu sou taurina, e fico lá. Aí chega uma hora e falo, não, chega, esse troço aqui está me incomodando. Então, a gente tem que estar mais atento a esses sinais, a essas intuições que a gente tem. E agora a gente tem essa oportunidade. Desde o ano passado que a gente está falando sobre isso, Bessa, que é o momento da gente mudar, é o momento da gente refletir agora, sabe? E toda hora a gente esquece disso tudo, né? Porque eu, por exemplo, esqueço. Pois é. Nós Olha, precisamos... tem alguém falando uma coisa interessante aqui. Desenvolver, apurar nossos sentidos para olhar para fora e para dentro. Quem que falou isso? Porque eu não estou conseguindo ver direito aqui. Ah, a Gisela Maria. Então, ela falou isso. É isso. É isso aí. Quando eu falei na outra live sobre o ensinamento do Tantra, chamado Yama, Niyama, os mestres nos ensinando como é que deve ser a vida, dentro e fora. Dentro, fora. O karma e o dharma, sanskara, todo o tempo é dentro e fora. Os valores de dentro e os valores de fora não podem andar desarmonizados. A doença vem quando as pessoas comem coisas que não devem, praticam coisas que não devem, a vontade dela, o prazer dela é tão grande que ela não pensa em nada, ela quer só ter prazer. Mas para ter isso é preciso ter um grau, porque não é fácil. Então, esse dentro e fora que a sua amiga, que a amiga está falando aqui, é isso. Essa consciência interna subjetiva. Subjetiva. A subjetiva. Você penetrar em você. Meditação. Tem que meditar. Aprender a meditar. Com você mesmo. Você tem que aprender, porque em alguns momentos na vida você precisa se aquietar. Se aquietar. Essa é a grande dificuldade humana. A gente podia pegar hoje o Vladimir Putin, o presidente brasileiro, todos os presidentes, e trazer eles para a subjetividade. Aprender a meditar.
para dar ao mundo melhor condições de... Porque todas as pessoas estão fazendo o que eles querem, o que a mente deles querem. Não é o que precisa ser feito. Olha, a Então, pandemia é considerada um karma mundial? Boa pergunta essa, é, viu? é um karma. É um karma. E Mundial. é um karma coletivo. Karma coletivo. Isso aí, eu não queria falar sobre isso, porque eu não queria trazer essa onda ainda para a gente, porque está sendo tão forte isso. Mas eu me arrepiei, senti a energia aqui agora. E eu quero, porque isso é o que está acontecendo. Um karma coletivo. Por que isso? Por tantas coisas que as pessoas querem fazer, o que querem, não o que precisa ser feito. O meio ambiente, o meio ambiente, o meio ambiente. Muitas pessoas não sabem o que é meio ambiente. Não sei quantos congressos sobre meio ambiente, mas não chegam a solução nenhuma. Não sei quantos congressos sobre meio ambiente e não chegam a nada. Por quê? Porque as pessoas não entendem de que o meio ambiente está sofrendo por causa do samsara. Pessoas vão nas lojas comprar, compra. Não compra coisa, ela compra uma coisa que já tem. Aí tem que consumir. Olha, Tudo você isso nos falou leva... bem. E como é que a gente faz para amenizar esse karma? Uma solução boa é fazer um... Quem não sabe, meditação. Meditação. Porque a meditação aquieta o desejo de fazer coisas que não é necessário. Muitas vezes a gente está ansioso, querendo fazer uma coisa, a gente precisa quietar, inspirar, expirar, entrar numa onda para se satisfazer, para não fazer aquilo que não precisa. Então, uma técnica boa é isso aí. Mas tem mais coisas. Alimentação boa. Alimentação boa. Pessoas, às vezes, estão sentindo coisas e fazendo coisas porque o corpo dela não está bem organizado. Nós somos um corpo. Nós habitamos a energia interna, mas nós somos um corpo que estamos em movimento fazendo coisas. Agora, se você for aprofundar isso mesmo, você vai entender uma coisa que está na antropologia. Na antropologia. Que é a nossa condição de entender a nossa cultura. Por que que eu sou humano? Eu sou humano porque eu aprendi coisas. E que aprendizado é esse que eu aprendi? Então, se você, Margot, começa a ter pessoas ao seu redor, e pessoas olham para Margot, vê Margot falando coisas boas para as pessoas, mostrando um lado humano, você contagia as pessoas. A gente Eu precisa acredito hoje, nisso, sabe? a Da gente precisa de energia das pessoas pessoas. assim. É. A gente precisa disso hoje. As pessoas estão querendo abraços, querendo gente que nos diga uma palavra de conforto. Olha aqui, vamos ver aqui. Tem tanta gente falando, tanta coisa legal aqui, sabe? E eu não estou conseguindo ler aqui. Ó, então, a Alicia Catarina está falando o seguinte: algumas pessoas estão envolvidas energeticamente com essa atmosfera do bem. O que fazer para que outras pessoas mais distantes se aproximem? Eu vou falar de uma coisa agora muito forte. Nossos reinos. Reino mineral, reino animal, reino vegetal, reino animal e homunal. E nós falamos de 4 reinos que a gente tem consciência. As pessoas com cultura sabem que nós viemos do mineral. Aí passamos para o vegetal, para o animal, o homunal. E o 5º reino que estamos vivendo? Qual é o quinto reino? Ah, boa, boa.
Porque as pessoas não têm consciência que estamos vivendo o quinto reino. O reino da consciência. Da consciência. A internet é para ser usada para isso que a gente está fazendo aqui. Esse é um reino que está presente atualmente. Nós estamos vivendo isso. E como utilizar esse reino para beneficiar pessoas? Falando coisas positivas, né? Trazendo uma pessoa para debater um tema, né? Explicar um pouco o que a gente é, o que podemos ser, como a gente pode melhorar, porque a gente se esquece disso toda hora, né, Roberto? Estou falando por mim, Então, viu, gente? Sabe? Porque eu, embora eu tenha consciência budista, mas eu cometo erros. E tem que voltar atrás e aí falo, não é assim. E fico lá, entendeu? Fico tentando me melhorar o tempo todo, né? então tem um cara que as pessoas podem ler ele agora, Noah. Ele é... Esqueci agora. Ele está falando 2 livros dele que chama... É, 2 livros importantes que ele mostra que para entrar no quinto reino, tem que entrar com o reino mineral, o reino vegetal, animal e hormonal. Muitas pessoas estão entrando sem isso. Nenhuma consciência do que significado dessa vida que a gente a evolução que a gente está vivendo. Muitas pessoas não sabem dessa evolução ainda. Estão entrando direto, sem entrar com a vida. E se perdem nesse quinto reino. Porque vem aí coisas muito poderosas com relação à tecnologia. Que muitas pessoas vão achar que é a realidade, mas é um reino que nós vivemos. E essa questão do karma está muito aí. Precisamos nos unir e usar essa tecnologia para trabalhar menos e viver mais. É bem louco. Trabalhar menos e viver mais? Sim, nós temos tudo isso aí agora. Mas a gente está fazendo isso agora, né? Nesse momento. Trabalhando menos e vivendo mais. Eu estou aqui em quarentena. Né? Não posso nem sair de casa. Quer dizer, eu vou ficar em quarentena 10 dias, porque eu estou vindo do Brasil. Então, se eu sair às ruas, eu pago uma multa, se eu for descoberta. Né? Não quero pagar a multa. Então, estou em casa, sabe? Estou trabalhando menos. Depois de um tempão, estou conversando com você agora, estou fazendo uma outra conversa, estou fazendo uma outra live de um assunto que sabe, que impacta a gente, né? Porque a gente quer entender o que está acontecendo com a gente. A gente quer entender como é que a gente faz para ser um ser humano melhor. Olhar com compaixão o seu próximo, né? Eu acho que, na verdade, todo mundo quer isso, ser um ser humano melhor. Prestar atenção nas suas atitudes. E eu muitas vezes nem passo batido nas minhas atitudes. Eu volto atrás e tal, não sei o quê. É complicado, né? Porque a gente está aqui tentando mesmo. Então, Como é que você é faz? isso. Como é que é o seu ritmo? Como é que é? Você é um atleta. Ao mesmo tempo, você é um monge, né? Ou quase foi um monge. Uma pessoa que se preocupa muito com o espírito. Você é esse cara. Você é sempre uma pessoa otimista, uma pessoa alegre, uma pessoa que não te deixa cair. Você está sempre, né? A gente não se conhece há muito tempo, mas você está sempre falando palavras positivas para mim. Mangona é isso, sabe? Muda, você precisa fazer exercício. Ele passou, gente, agora. Falou para eu comprar aquela bola de pilates. Então, ele todo dia me passa exercícios para fazer com essa bola de pilates. E estou fazendo, estou melhorando a minha condição física, porque... Então, quer dizer, eu estou fazendo alguma coisa por mim, não é, Roberto? Esse é o primeiro ponto, né? Quando a gente começa a se olhar e ver que nós temos tantas coisas a nos melhorar, a gente não fica olhando para o outro e achando que o outro é isso ou aquilo. Porque o julgamento, a gente tem que olhar as pessoas
o lado bom. Meu Deus, é difícil você encontrar em alguém que não tenha um defeitozinho. Então, vamos olhar primeiro para nós e nos melhorar. E tentar ajudar o próximo, como a gente pode. Então, quando a gente se encontra com as pessoas, a gente se encontra com um propósito de se melhorar e melhorar o outro. Esse é um bom caminho, é um bom caminho. Se melhorar e tentar melhorar o próximo. E para fazer isso é preciso muita concentração, né? Eu tenho uma monja, Didyananda Mitra, quem quiser conhecer ela é uma pessoa especial. Eu ouvi uma vez falando uma coisa, ela falando sobre uma mente positiva. Uma mente positiva. Uma mente positiva. Aí ela falou, uma mente positiva, ela é muito focada. Focada. O que ela quer, ela penetra profundamente. E ela explicou, como é isso? Ela falou, imagina o raio laser. O raio laser é um raio que não tem outro raio, só ele, puro. Por isso ele vai fundo. Porque o raio laser não tem outro raio com ele. Ela falou, as pessoas precisam aprender a concentrar. Concentrar para ir profundo. Então, quando eu tenho essa condição de, como eu estou aqui agora, num lugar bacana, com a minha mente eu trouxe esse lugar que eu queria para ter um tempo. Aqui eu vou meditar, eu vou construir meu caminho para ir para o Mundial de Judô, eu vou fazer várias coisas que vão me ajudar. Eu começo a pensar e algumas coisas eu quero tirar, não vou deixar entrar. Porque vem muitas coisas na vida da pessoa que não é necessário. E por que a pessoa deixa entrar? Interferências. As interferências impedem, como a monja falou, o raio laser é raio laser porque ele é só ele. Não tem outro raio. Então, a mente forte, ela não deixa interferir. Ela se torna humana, positiva e vai fundo para fazer as coisas que tem que ser feito. É o que nós precisamos. Nós somos cheios de interferências. A pessoa fala uma coisa, daqui a pouco já não é mais aquela coisa, fala outra coisa. Peraí. Então, como é que eu faço para poder concentrar naquilo que eu quero? Eu preciso ser como o raio laser. Não deixar interferência. Eu gosto de contar um exemplo engraçado. Um rapaz vai conhecer uma moça e a primeira vez ele está apaixonado por ela. Aí ele vai lá e ela fala, eu vou levar umas amigas para ver também. Aí ele bobo vai. Chega lá, as amigas dizem para a amiga, ele não é legal, mentira, ele é legal. Ela interfere. Então, isso é um exemplo. A interferência impede de aprofundar. Porque a pessoa que não tem concentração, ela escuta outras pessoas, não é ela. Então, quando você, Margot, eu sei que você é uma pessoa boa. Você fortalece mais essa mente, concentra, você fica com mais confiança. Porque aquilo que você faz é positivo, você consegue fazer aquilo. Porque você não deixa ninguém interferir no que você sabe que é verdadeiro. E como é isso? Ser verdadeiro. Ser verdadeiro. Margot é verdadeira. O sentimento dela é verdadeiro. Então isso é o karma. O karma é tirar essas coisas da vida. É atravessar a caminhada e não deixar interferências. Muitas pessoas, políticos e etc, não é ele. É um monte de pessoas falando e ele fazendo. Eu me candidato a presidente da República e ganho. E aí, aquele propósito que eu quero de tornar as pessoas, de ajudar as pessoas, não é mais meu, é dos outros. Aí, como eu vai ser? Então, esse é o problema das pessoas. Falta de concentração. Então, gente, olha,
a gente deve tirar, então, né, de tudo que você falou, além de todas as coisas que você falou. Não está bem? Se concentra, medita, pensa no que é melhor para você. Se tem uma coisa te incomodando, tenta ver diferente aquela coisa que está te incomodando, para você não fazer um karma. Não é isso, Roberto? Exatamente isso que eu falei agora. Eu terminei de falar sobre isso, porque isso que você falou é a chave. A chave. Eu não vou dar de bandeja assim também, né? Mas Mas tem as que pessoas dar, essa é a precisam. intenção, é explicar para a gente Então tá bom. É bandeja. Vamos lá. como é É que a gente isso. faz, né, para tirar essa agonia do peito, porque é agonia. Não é fácil ficar em casa. Olha só, Então, eu vou citar um é isso. exemplo aqui. Hoje eu estava falando com o Henk, falando, gente, existem muitas diferenças entre nós dois. Uma delas, ele é de um país frio e eu sou de um país tropical. Eu fui acostumada. Rapaz, eu sou de um lugar chamado Colatina, que é quente pra caramba. Então, eu fui acostumada a viver na rua, assim, a sair, a botar cadeira na calçada. Eu sou de uma cidade do interior do Espírito Santo. Então, aqui não, aqui isso não é possível. Ele foi acostumado a ficar dentro de casa, a ser mais introspectivo, a ler mais, a ser mais calado. E eu sou o oposto. Estou cheia de energia. Então, eu preciso sempre pensar: o que eu vou fazer com a minha energia, sabe? Vou criar alguma coisa, vou escrever, estou escrevendo. Aí eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que é o momento da gente, de novo, nós estamos falando isso há mais de um ano, dessa pandemia, quantas lives eu fiz, quantas pessoas que estão aqui que me assistiram. Fiquei até rouco ano passado, de tanto que eu falei nesses programas. Então, eu acho que a gente tem que pensar de novo, o que eu vou fazer de mim? Como é que eu vou ultrapassar de novo esse lockdown, esse toque de recolher que eu tenho aqui? Eu saí lá de Olivença, lá de Vitória, daquela praia maravilhosa, chego aqui, é frio, solitário, não tem minha filha por perto, não tem minha mãe por perto. Então, eu estou fazendo um karma, Roberto, com isso, sabe? Ter voltado para cá, entendeu? Eu tô sofrendo, eu tô estranhando isso tudo. É Porque eu queria isso. ver os Eu amigos, eu senti. queria sair, eu queria ir para as jam sessions aqui em Amsterdã, eu queria ir para os museus, que são coisas que eu normalmente faço aqui. Mas não, de novo, eu tenho que rebobinar minha fita e pensar, de novo, Margot, calma, respira, concentra. É isso, né? Uma moça falou aqui, eu vi, você deixa a interferência entrar com a baixa frequência da vida. Ela está certa. Nós, às vezes, baixamos nossa frequência de uma tal maneira que a gente deixa alguma outra coisa que não é real, que a gente Mas é não muito quer entrar. difícil. É difícil isso. Muito Mas, assim, difícil. é difícil. Mas você precisa ver o que você quer. O que você quer. Porque o que você quer é diferente do que você precisa. Isso eu tenho É consciência. diferente. É diferente. Então, essas duas coisas são duas coisas que atrapalham a vida. A vida das pessoas é muito pelo que ela quer, não pelo que ela precisa. E a evolução humana não se passa pelo que eu quero. A evolução humana se passa pelo que eu preciso. O ser humano evoluiu dentro da necessidade. Então é preciso observar isso. Então, Margot, de repente, vem para cá para passear e tal, e muda uma frequência de vida. E começa a sentir coisas. Sentir coisas. E começa a projetar coisas. É assim a vida. E aí eu começo a ficar numa confusão mental. E o mestre falou para mim uma vez, é melhor você fazer errando e voltar para fazer certo do que você ficar na frequência de não saber o que faz. A loucura humana e os problemas psicológicos todos
É porque as pessoas não fazem logo. Elas ficam, não sei, não faço. Aí vem um problema psicológico. Negando, Ao meio que ponto, negando o óbvio, né? trazendo as pessoas até tomar remédio, porque ela fica sem saber o que fazer. Ela precisa pedir orientação a um doutor da psicologia, da psiquiatria, para ajudar ela, porque ela não sabe o que fazer. Quando você faz errado, você fez errado e volta para fazer certo. É melhor. É isso. Vamos aprender, né, gente? Não é, não Olha é, só. não é ficar assim, entendeu? Não, bacana, Roberto. É, A gente é tem que a conversar realidade. muito mais sobre isso para poder entender e, né, incorporar. Isso é a Mas olha chave que eu só, falei agora. nossa conversa está acabando. A gente vai salvar no YouTube. Eu Eu queria fiquei de falar. falar uma coisa sobre. Não, Desculpa, Magu. Eu fiquei de falar uma coisa sobre saúde, sobre como eu faço para não. Na live passada, eu falei que ia falar com o que, é que eu faço para não pegar coronavírus. Eu não Fala. posso deixar de falar. Eu tomo limão de manhã e quando vou acordar e quando vou dormir. Um limão espremido, 10 gotas de própolis e pitadinha de açafrão. Açafrão. Sacode e toma. Então, gente, Quando vai limão, dormir? açafrão, própolis e água. Não, água não. Água Só o não. limão. Não, só o limão. Bota numa colher, então. Limão espremido. Isso aí quando acorda. Quando acorda, eu tomo limão espremido, 10 gotas de própolis, pitadinha de açafrão. Sacode e toma. Quando vai dormir, só o limão. Só o limão. Dorme Mas com a aquele gente limão. tem hábito de tomar o limão de manhã. Eu, por exemplo, tomo de manhã limão. Tem que ser à É noite? só que eu estou mudando já isso. Não é só de manhã. À noite, o limão é considerado o primeiro item do livro védico, do livro de medicina védica. É o Medicina. primeiro item. É o primeiro item. O limão, ele tem uma propriedades alcalinas fantástica. Que é, quando você dorme, você sacode ele no corpo e ele traz um benefício fantástico. Então, toma um limão espremido antes de dormir. As pessoas que não têm o hábito vai sentir um pouco, mas depois se acostuma, porque o limão, quando ele entra no corpo, ele fica alcalino. Quando eu acordo, eu tomo um limão, pitadinha de açafrão e 10 gotas de própolis. Isso é o que eu ando fazendo e que eu estou bem, viu? Vamos fazer isso, hein, gente? Roberto, vamos falar um pouquinho sobre os seus treinos. Como é que tá? Como é que tá o atleta? Então, eu passei um período agora sem treinar, porque eu estava focado, concentrado de conseguir um apartamento. E você sabe muito bem. E eu sou assim. Eu aprendi com os mestres isso. Quando você quer uma coisa, você para tudo, faz aquilo. Isso é uma maneira que a gente tem de conseguir aquilo que a gente quer. E eu estava trabalhando, fazendo minhas coisas e focado nisso. Aí eu parei de treinar. Agora eu consegui o apartamento. Eu estou nele, mudei ontem. Já lavei tudo, banheiro, está tudo bonitinho, já dormi nele, estou sentindo energia boa. Aí, a partir de amanhã, eu começo um programa de treinamento. Na próxima live, eu vou falar sobre... Vou apresentar meu MOOC para você. Muito bom. E aí, Pois o objetivo é chegar a Cracóvia, né, no Mundial, e Quando é também que é? participar do Campeonato Brasileiro. Eu saí o ranking nacional. O ranking nacional do judô, eu sou o número 1. Mesmo sem ter participado de competição nenhuma em 2020, eu ganhei o ranking nacional. Eu sou o número 1 do judô brasileiro. Bacana. E eu tenho 400 pontos na frente do segundo lugar ainda. 400 pontos. Eu tenho Ih, tá 800 pontos. longe, né? Aí, Cadê porque foi uma... a medalha? Está aí por perto? Eu pedi para você botar Ah, por são, perto são, para são. mostrar para o pessoal. Essa é a medalha do Mundial, que eu ganhei no Mundial em Marrocos, 2019. Ninguém ganhou depois
de 2019, mais uma medalha, porque não teve mais competição. Eu sou o atual terceiro melhor judoca do mundo, na minha categoria. Bacana isso. Então, é uma satisfação para mim poder estar... É uma concentração isso. Eu foquei nisso. Onde eu ganhei a competição, no foco. Eu botei tudo no meu movimento, planejei legal e fui lá buscar. Você Então, também usa, você representa e usa uma... Eu não sei como é que a gente pode chamar. Maca peruana. Peruana. Maca peruana. O que Esse é um é essa produto que maca eu... peruana? Explica para o pessoal. Maca peruana é uma batata cultivada no Peru, em lugares bem altos, em que eles transformam em farinha. Ela é cultivada dentro de rochas vulcânicas. Rochas vulcânicas. E os minerais dela faz bem à memória, faz bem ao intestino, faz bem aos hormônios e a resistência física fica fantástica. Na minha decisão do bronze no Mundial, valeu. Porque eu fui para o Gold Score com o francês, eu peguei ele, porque eu sabia que eu estava com a resistência boa. E a maca peruana, ela é fantástica. Quando a pessoa tomar, mulher, uma colherzinha de café por dia, e homem, 2. Uma vez só por dia, no 5º dia que ele tomando, ele vai sentir mudar tudo. É fantástico. Então, pode procurar a maca peruana em qualquer loja de produtos naturais ou comigo. Mas coloca no café? Como é que é isso? Não pode tomar, não recomendo tomar no café nem no leite. Pode tomar com qualquer tipo de vitamina, suco ou água. Certo. Uma colherzinha Entendeu? pequenininha de chá por dia. A colherzinha pequenininha, só uma colherzinha a mulher. Pode jogar no mamão, assim, agora que eu não tenho mamão. Né? Pode jogar até na comida. Até na comida. Só não é recomendado tomar no café ou... E se a mulher estiver amamentando, também não deve tomar, porque o bebezinho vai receber essa carga de vitamina que não é necessário. É a única recomendação para contraindicação. Então, vale a pena tomar, porque não é um suplemento, é um alimento. Pois é, nós vamos. O Instagram vai derrubar a gente logo. Ô, gente, vou pedir vocês para seguir o Roberto no Instagram, fala o seu Instagram, Roberto, roberto.souza. robertosouza.judô. Eu quero deixar uma frase final. Uma frase final para... também, né? @Margodala e no YouTube, youtube.com/Margodala. É fácil, né, achar. Eu quero deixar uma frase final para as pessoas. Que as pessoas digam sempre para ela assim: eu tenho uma força infinita, e a força infinita de Deus me permite que eu realize tudo o que for necessário e bom mutuamente. Para não dizer para mim só. Eu tenho uma força infinita, e a força infinita de Deus me permite realizar tudo o que eu preciso mutuamente. Bonito. Então, gente, a gente fica com essa frase. Tudo de bom para vocês, se cuidem, se protejam, porque é muito sério isso que está acontecendo com a gente. Roberto, muito obrigado. Foi muito legal entender mais sobre o karma. E sempre bom falar com você. E aí a gente avisa, não é? Quando a gente fizer o próximo programa. Eu estava pensando nossa próxima live ser uma coisa que todo mundo gosta e que seria falar sobre Kama Sutra. Mas eu não sei se vai ser isso. Vamos deixar no ar. Vamos deixar no ar. Talvez eu vou pensar para falar sobre Kama Sutra. Porque é um ensinamento... É complicado, mas é bonito porque é o ensinamento do acasalamento. Bora, gente, saber como é que é isso? Super bonito. Um baralho que eu comprei, até com a Teia, que está aí da Grécia, quando eu estive na Grécia com ela, comprei um baralho de Kama Sutra, mas está lá em Vitória. A gente, vou estudar algumas coisas para a gente, vou estudar o assunto para a gente fazer essa conversa. Não é certo, mas pode ser que seja Kama Sutra. Kama Sutra muitas pessoas precisam, porque aqui tem muitos casais e pessoas que querem também casar.
e querem encontrar alguém, a Kama Sutra é a lição sobre isso. Que lindo. Ô, gente, ó, estamos caindo. Um beijo. Até a próxima. Eu Obrigado. estou me Namaskar. organizando. Yeah, eu estou me Namaskar. organizando. Ok. Eu estou me organizando essa semana para fazer algumas coisas. E as meninas daqui, Vitória, Josiana, vamos combinar de vocês virem aqui em casa, são minhas amigas, para a gente ter o que a gente pode fazer juntas. Terça-feira eu saio da minha, né, quarentena. Já tinha até esquecido que eu. Quarentena. Então tá, gente, um abraço, bom Perfeito. domingo, bom resto de domingo. Aqui já são quase 9 da noite. E fiquem bem. Roberto, boa sorte na nova casa, a gente vai se falando. Namaskar. Tá? Obrigado Beijo. a Tchau, todos gente. também. Beijo, tchau. Tá.